Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste dia especial para nós cristãos, que é a Páscoa, eu quero aqui falar um pouquinho a respeito do que realmente é a Páscoa. Vocês sabem realmente o que é a Páscoa? De onde ela surgiu, por que ela existe, quais são as verdadeiras, o verdadeiro significado, de onde veio, quem instituiu. Vocês sabem disso? Quem sabe essa resposta? Então o objetivo aqui é a gente fazer um rápido, nesses minutos que se seguem, fazer um rápido apanhado aí de tudo o que significa, o que significou, o que significa e o que hoje é a Páscoa para nós. Tá certo? Então, meus queridos, antes da gente falar da Páscoa, claro que a gente tem que falar do povo de Israel. O povo de Israel ficou cativo no Egito por 430 anos. Aí todos conhecem bem a história. Deus então viu o clamor do seu povo, levantou Moisés para libertar o povo. E o rei do Egito, o faraó, então não quis liberar o povo, não quis que o povo fosse embora. Então Deus começou, através do seu poder, começou ali mandar algumas pragas ao povo do Egito para mostrar que realmente era ele que estava no comando e que ele queria que o faraó libertasse o seu povo para que fosse para uma terra na qual Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Então Deus mandou ali 10 pragas. E a 10ª praga, que foi a pior de todas, essa praga ela constituía na destruição ou na morte de todos os primogênitos do Egito. Então, o anjo da morte iria passar por toda a terra do Egito e iria matar todos os primogênitos. Mas Deus, ele antes de tudo, ele disse a Moisés e a Arão para que o povo, no dia 10 do mês de Nissan, ou seja, no dia 10 do mês de Nissan, ou mês de Abib, que é o primeiro mês, no dia 10, separasse um cordeiro, guardasse esse cordeiro, e no dia 14, no dia 14 do mês de Abib, ou no primeiro mês, eles imolassem esse cordeiro, Aí com o sangue desse cordeiro, eles tinham que pegar o sangue e passar no umbrais da porta de suas casas. Para quê? Para quando o anjo da morte passasse, visse o sangue no umbrais das portas da casa do povo de Israel e, portanto, ele não mataria o primogênito. Ou seja, o anjo da morte passaria pela terra do Egito, aonde ele visse a casa com a marca do sangue do cordeiro, ele passasse por cima. Está aí então a expressão hebraica pechá, que significa justamente, literalmente, passar por cima ou passar sobre. Então, Páscoa significa passar por cima. Então, o anjo da morte passaria pela terra do Egito, aonde ele visse o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, ele não mataria o primogênito, ele passaria por cima. Daí surgiu então a expressão Páscoa ou pechá do hebraico. Então, o povo, no dia 10 eles separaram o cordeiro, no dia 14 eles imolaram esse cordeiro, e no crepúsculo da tarde, e na noite do dia 15, à meia-noite, esse anjo da morte passou pela terra do Egito, ferindo todos os primogênitos e poupando, portanto, os filhos de Israel, porque estavam ali protegidos, estavam com a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E nós sabemos que todos esses eventos passados, todos os eventos que foram no Antigo Testamento, apontavam ou eram a tipologia de tudo aquilo que Jesus iria realizar. Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu essas festas, cumpriu todos esses ritos dos sacrifícios que era feito antigamente, os sacrifícios, as festas, tanto a festa da Páscoa como as primícias, pães asmos, Pentecoste, tabernáculos, enfim, todas as 7 festas que apontava e que eram as festas
figurativas, tipológicas, né, do povo de Israel, que era uma janela para o conhecimento da salvação, que apontava para o itinerário da salvação. Jesus cumpriu todas essas festas, os eventos, os sacrifícios, a festa e os eventos do Novo Testamento apontavam para tudo aquilo que Jesus iria executar, fazer, né, na cruz do Calvário em prol da nossa salvação, tá certo? Então, aí nós vemos como Cristo cumpriu a Páscoa. Sabemos que Jesus, na sexta-feira, ou melhor, no dia 10 do mês de Abib, do ano da morte de Jesus, ele foi recebido em Jerusalém, montado no jumentinho. Todos sabem ali, a narrativa bíblica no livro de Mateus 21, diz que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho e foi aclamado como rei, né, porque os reis de Israel, quando eles iam ser coroados, eles entravam em Jerusalém montado em um jumentinho e depois eram coroado rei. Então Jesus, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e todos aclamavam, dizendo hosana ao filho de Davi. Enfim, Jesus foi aclamado, enfim, só que ao invés de Jesus ser coroado como rei, isso não aconteceu. Jesus simplesmente desapareceu, Jesus se ausentou, né? Cumprindo assim o rito da Páscoa. Os irmãos lembramos que no dia 10 do mês de Abib, o cordeiro era separado. Então, no dia 10 do mês de Abib, do ano que Jesus foi crucificado, ele entrou em Jerusalém, na entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, só que ele não foi coroado rei, ele foi separado. No dia 14, Jesus reuniu seus discípulos, pediu para que eles fossem arrumar um lugar emprestado para que ele celebrasse a Páscoa com seus discípulos, né? E ele pediu ali, olha, vão ali a certo homem, pede para ele que ele empreste ali o cenáculo, ou seja, o segundo andar ali de uma casa, que eu quero ali celebrar a Páscoa com meus discípulos. Então Jesus, ele juntou os 12 discípulos e celebrou a Páscoa com eles. Só que ali naquela Páscoa ele instituiu o que hoje para nós cristãos é a nossa Páscoa. Ele instituiu a Santa Ceia, né? Ele instituiu a ceia. Ali no dia da Páscoa ele celebrou a ceia. Ele pegou o pão e disse aos discípulos que aquele pão era o corpo dele, que seria partido na cruz, né? Depois ele pegou o cálice e disse que aquele cálice era o sangue da aliança, era o sangue do Novo Testamento, que seria derramado para a remissão dos pecados, ou seja, que seria derramado a favor de muitos. Então ali na Páscoa, na Páscoa onde Jesus celebrou com seus discípulos, ele agora estava instituindo uma nova Páscoa, ou melhor, a Santa Ceia, porque ele já ia cumprir a Páscoa, porque ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascal. Ele, na quarta-feira, no dia 14, portanto, ele celebrou a Páscoa. Ele foi separado no dia 10, no dia 14 ele celebrou a ceia, celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituiu a Santa Ceia, e no dia 15 ele foi imolado, ele foi crucificado e morto, né? Cumprindo assim, portanto, toda a Páscoa do Antigo Testamento foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus agora mostrando para nós que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa dos judeus do passado, eles celebravam, né, a saída deles do cativeiro lá do Egito, a saída da escravidão, deixando a escravidão, né? Então a Páscoa, Deus lá no Egito instituiu a Páscoa, né? E eles comeram ali os pães asmos e tal, imolaram um cordeiro e saíram apressadamente do Egito, porque a escravidão havia acabado, a servidão no Egito havia acabado e agora eles estavam livres. E Jesus hoje é a nossa Páscoa, porque
através do sangue dele, ele está nos libertando, ele está nos tirando da escravidão do pecado e nos libertando. E glória a Deus por isso. Então, assim como lá na terra do Egito, o anjo da morte passou, viu o sangue do cordeiro no umbral da porta e passou por cima, assim é na nossa vida. Quando a morte vier e ver em nós a marca de Cristo, ou o sangue de Jesus Cristo na minha e na sua vida, essa morte vai passar por cima. Ou seja, nós iremos ter a vida eterna. Não é? Então Jesus, a antiga Páscoa, ela foi instituída para celebrar como um memorial do povo judeu, para que eles sempre olhassem, sempre quando eles celebrassem a Páscoa, eles lembrassem de que um dia eles foram escravos e hoje eles estão livres. Né? E hoje, quem é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa hoje é o Cristo, que hoje é simbolizado, e nós fizemos isso em todos os meses em nossas igrejas, que é a nossa Santa Ceia, porque ele disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes e comeis em memória de mim. Então todas as vezes que nós ceiamos, que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos lembrando de todo o sacrifício da cruz, do seu sofrimento, da sua paixão, das suas dores, do sangue derramado, daquele sangue que nos livrou. E lembrando que antes nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos livres para a glória de Deus. Então, essa é a verdadeira Páscoa. Hoje, nós cristãos, hoje não celebramos Páscoa. Nós não celebramos Páscoa. Por quê? Porque o nosso cordeiro já foi imolado. O nosso cordeiro já foi morto, que foi Jesus Cristo na cruz. Nós não celebramos a festa dos pães ázimos, porque o Senhor Jesus Cristo já se santificou. Nós não celebramos a festa das primícias, porque Jesus, ele é as primícias dos que dormem, né? Então, todas essas festas, Jesus já cumpriu. Jesus já cumpriu através da sua obra salvífica. Então, nós outros, o que nós celebramos hoje? Nós celebramos a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia hoje, ela é a nossa Páscoa, porque através da ceia, nós pegamos o pão, pegamos o vinho, comemos o corpo. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário, e tomamos o vinho que simboliza o seu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. E fazemos isso, como diz Jesus, em memória dele, um memorial, assim como os judeus faziam no passado a Páscoa em um memorial, para lembrar de que eles eram escravos no Egito e que agora eles estão livres, e assim somos nós. Pegamos o pão, pegamos o vinho, comemos e bebemos em memória dele, para nunca esquecermos do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ao meu e ao seu favor, e para que nós sempre, nunca esquecemos que nós éramos escravos do pecado, mas a partir do seu sacrifício, do derramamento de seu sangue na cruz do Calvário e da nossa aceitação dele como único e suficiente Salvador, nós estamos livres do pecado e da condenação ao inferno. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, uma Páscoa abençoada, e que a graça de Jesus nos alcance a cada dia, em nome de Jesus.